Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito de um único versículo. Nós vamos ter que contar um pouquinho da história antes, da história depois, mas você vai entender por quê. Lá em Lucas 24, um versículo 21 diz o seguinte: tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Essa história é a história dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus os encontra e começa a perguntar por que eles estavam tão tristes. E aí eles falam, você não sabe o que está acontecendo, a história, né, de Jesus de Nazaré. E aí ele fala, não. Aí eles vão contando um pouco da história e aí chega nesse ponto, que eles contam por que eles estavam tristes. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Aqueles homens, eles tinham esperança de que Jesus fosse de acordo com a sua concepção. Eles tinham uma concepção de Messias que era uma concepção bélica, digamos assim, um Messias que viria, que lutaria, uma concepção política, que seria um Messias que então restabeleceria o reino de Israel, uma concepção de Messias muito parecida com o rei Davi. Só que Jesus veio e não supriu a expectativa deles. E eles estão tristes porque eles tinham a esperança. Qual esperança você tinha a respeito de Jesus? Onde você colocou a sua esperança? Você colocou a sua esperança no Jesus verdadeiro ou você colocou a sua esperança numa ideia que você mesmo criou a respeito de Jesus? Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança na cura de uma pessoa que nós amamos. Muitas vezes nós tínhamos esperança de que o nosso filho não saísse da igreja, a nossa filha não saísse da igreja. Muitas vezes nós tínhamos esperança de que as coisas acontecessem do jeito que a gente imaginou que ia acontecer. Muitas vezes nós tínhamos esperança de que aquele diagnóstico não seria tão ruim. Tínhamos esperança. E isso entristece o coração. E isso nos faz fazer, assim como aqueles discípulos, nos faz muitas vezes ir para Emaús enquanto nós precisávamos ficar em Jerusalém. E é interessante como Jesus lida com eles nesse texto. Jesus diz o seguinte para eles: como vocês são tolos. Isso no versículo 25. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. É interessante a gente observar que Jesus não passa a mão na cabeça deles, Jesus os chama de tolos. E tem uma música de um cantor, Jason Upton, que ele fala exatamente isso. Aqueles 2 tolos a caminho de Emaús somos eu e somos você. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança ou as nossas expectativas naquilo que nós achamos que deve acontecer, naquilo que nós achamos que deve ser, e quando aquilo não acontece, a gente fica extremamente triste e, ao invés de continuar em Jerusalém, adorando ao Senhor ou esperando a sua ressurreição, como era o que esses discípulos deveriam fazer, a gente simplesmente vai para Emaús. Mas sabe o que essa história me conta? E o que essa história te conta? Que mesmo quando a gente perde a esperança, mesmo quando a gente começa a caminhar para Emaús, o Senhor nos encontra no meio do caminho. Ele pode não mudar a situação, ele pode não mudar a história, mas ele caminha conosco e faz o nosso coração, como fez o coração desses discípulos, queimar pela sua presença. Então eu quero dizer para você, que talvez tinha esperança de que algo acontecesse e esse algo não aconteceu, que às vezes esperava que Deus agisse da forma como você desejava e Ele não agiu, eu quero dizer para você, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. O Cristo ressurreto logo vem. Mas se você não ficou em Jerusalém, se você está caminhando para Emaús, eu quero dizer também que o Senhor, Ele caminha com você. E que você não está só. Se seu coração está ardendo nessa hora, é porque essa palavra é para você. Um beijo, Deus abençoe, te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.